Apagão cibernético atrasa voos, prejudica serviços bancários de comunicação ao redor do mundo e mais um monte de coisa. Então essa notícia que a gente trouxe em destaque saiu em todos os lugares. A gente trouxe a notícia de destaque do G1, tá? O que aconteceu, para quem não viu, mas né, imagino que todo mundo tenha visto. Um apagão cibernético provocou atraso em voos, prejudicou serviços bancários e de comunicação ao redor do mundo. O problema está relacionado a sistemas que utilizam Windows. As companhias aéreas American Airlines, Sapatos Airlines, e United Delta, que são as principais dos Estados Unidos, chegaram a paralisar todos os voos. Mais de 1.400 voos foram cancelados somente nos Estados Unidos e outros 4.000 sofreram atraso, segundo ali o site FlightAware. Tem mais detalhes sobre este contexto lá no site do G1 e em vários outros lugares, é só vocês procurarem. Mas aqui a gente pode falar, nem sei por onde começar, Felipe. Acho que primeiro a gente tem que botar um disclaimer que Sapatos Airline é uma piada muito velha. O pessoal vai ter que procurar no Google pra entender o que o Jason quis dizer com Sapatos Airline. Eu tentando dizer que a gente é jovem aqui. Jogou pela janela. Tudo bem, vamos lá. Mas, sim, foi bem bizarro isso aí, né? A gente acordou de manhã já com o mundo pegando fogo nesse sentido, assim. Um monte de voos atrasados, aviões no ar sem conseguir descer, dando voltinhas no ar, gastando combustível lá, sem conseguir descer porque a torre tava com problema e tal. Então, uma situação muito crítica, né? Ainda mais dados bancários e as pessoas que simplesmente estavam tentando chegar para trabalhar e não podiam, né? E, inclusive, foi tão crítico, assim, que teve pessoas que levaram vários dias para conseguir resolver, né? E a solução, que depois a gente pode entrar mais em detalhes aqui, envolvia alguém sentar na tua máquina e mexer nela, não tinha nem como ser remoto, né? Não tem como pagar alguém para entrar remotamente e mexer na tua máquina, não chegava nessa etapa, né? Então foi bem mais crítico do que eu acho que eles haviam antecipado que poderia vir a ser, né? E muitas fotos repercutiram na internet com telões no aeroporto, por exemplo, com tela azul, né? Acho que tela azul nunca foi tão bem conhecida como agora. Já era bem conhecida. Já era, mas agora sim, realmente, né? E eu acho engraçado que esses dias eu até mandei no grupo da empresa lá uma foto da Netflix e daí tava escrito o episódio Undefined. E eu mandei, tipo, olha só que engraçadinho, né? Eles usam JavaScript aqui na app e tal. E aí, nem se compara, né? Tu ter telas azuis. Aquilo lá já era engraçadinho, imagina isso. Né? Mas não foi nada engraçado, na real. Foi uma coisa muito importante, né? Muito grande aí. E realmente mostra como a gente tem uma situação muito delicada aí. A analogia que eu faço é que a gente tem uma pirâmide de ponta cabeça, né? Então tem muito poucas coisas segurando uma base que é muito grande. E foi, literalmente, aí uma catástrofe em cascata, né? Que um pequeno probleminha lá, provavelmente uma pessoa deve que comitou uma coisa na quinta noite, botou no ar alguma coisa com um certo descuido, e isso gerou uma bola de neve, e acabou acarretando um problema muito grande, né? E isso nos faz pensar em várias coisas, né? Uma delas é, a Microsoft é uma empresa gigante, a culpa não foi dela diretamente, mas eles deveriam ter alguma forma de testar ou validar coisas antes de lançar um update dessa forma. Não sei se eles teriam nesse caso, porque era uma ferramenta que batia numa outra infraestrutura e tal, né? Pra pegar as atualizações. Então não sei se eles conseguiriam, tá? Mas uma outra coisa é garantir que os teus fornecedores de softwares críticos como esse passem por uma bateria de testes muito boa e tudo mais, né? Pra garantir. E inclusive, não vou entrar nos detalhes técnicos, porque tem uma outra notícia que a gente fala um pouco mais, a gente pode aprofundar. Mas tem muita coisa, né, pra falar sobre isso. Mas isso aí é interessante, né? O que tu falou antes agora? O que era? Falei falou por último. Tu falou por último, eu ia dizer alguma coisa. Da contratação de empresas. Sim, da empresa. Porque é isso aí, de que não é culpa da Microsoft, tudo bem, mas parcialmente né? Porque tem uma... eu vi um vídeo onde mostrava exatamente quais são as camadas de acesso a níveis de acesso dentro de um sistema operacional, né? Então ali tem a camada 1, 2 e 3, digamos assim, não sei qual é o nome. Mas, normalmente, a grande maioria dos softwares ficam nessa camada 3, que é a camada de onde o software roda em cima de um sistema operacional que já bootou, né? Depois que ele ligou e fez tudo o que tinha que fazer e deixou pronto para o usuário utilizar. Tem um monte de serviços rodando já. Exatamente, já iniciou tudo que precisa e tal. E, bom, os softwares, em sua grande maioria, eles atuam nesta camada. Tem uma outra camada que é um pouquinho mais profunda, né? E tem a camada que é super profunda, que é justamente onde o software lá, Falcon, né, o nome, roda. E são pouquíssimos softwares que precisam fazer isso e que, de fato, têm autorização para fazer isso, porque não pode desenvolver um software amanhã e fazer isso. Tem que ser certificado pela Microsoft. Então, existe um certificado, esqueci o nome da sigla, mas é um certificado para empresas que desenvolvem software nesta camada do Windows. Então não é assim, não é qualquer empresa, não é qualquer software que vai fazer o que essa empresa faz, porque, de novo,
tá numa camada muito, sei lá, primitiva, digamos assim. Muito baixo nível. muito baixo nível. Baixo nível totalmente, assim, do Windows que interage ali com hardware, né? Tanto que os softwares têm um driver, né? E o problema justamente estava no driver. Então, de novo, é o que o Felipe comentou, uma série de pequenos fatores que contribuíram para que isso possa acontecer. A arquitetura em si do software, do Windows, dos problemas do Windows de segurança que a gente tem, que os problemas do Windows de segurança é que fazem essa empresa existir. Sim, a necessidade né? A dela, necessidade. E a arquitetura do Windows faz com que esse software precise ter essa abordagem, né? E claro, ao longo do tempo outras coisas foram acontecendo e muitas brechas, né? Como isso de, tá numa camada de driver e mesmo assim tem capacidade de baixar um arquivo. Sim, Também tem o lance da estratégia de atualização silenciosa. Então todo mundo recebe essa atualização não tem nem como dizer não quero. sem saber, né? Por isso que aconteceu o que aconteceu, né? Sim. Então todo mundo acordou e simplesmente não tinha tela mais azul Windows. e não fazia mais nada. E acho que a cereja do bolo é isso, né? O problema é tão complexo que se a máquina não liga, né, ela não inicia, ela não tem como receber a atualização. Não tem Então não tem correção para resolver o problema. Não tem assim como teve a atualização silenciosa para um update importante, quando deu problema não tem como fazer esse update porque a máquina nem ligou. Se fosse em outra camada poderia, ela ia ligar e baixa, tem um problema aqui, baixa a atualização e resolve. Exatamente. Mas aí ele nem chega na etapa de nada, não consegue fazer nada. E aí tem nessas camadas que eu expliquei, nessa camada que a gente está mais acostumado, se um software dá erro, ele dá erro no software, né? Sim. Então o sistema operacional consegue encapsular isso, né? Então provavelmente vocês já viram, né? Abre um software, ele dá erro, bom, tem uma janelinha, ou esse programa aqui vai fechar, porque ele está com algum tipo de problema. Nesse caso não tem o que fazer. Usem try-catch nos códigos de vocês para ajudar. Nesse caso não deu. Nesse caso não tem o que fazer. E o pior é que assim, foi uma... A gente vai entrar em mais detalhes mais pra frente ali, mas foi uma coisa que não tinha uma solução, né? Porque eu tava conversando com uma pessoa justamente sobre isso, sobre o que seria o fallback. O próprio Windows tentou rodar uma coisa em baixíssimo nível lá e deu um erro. O que o Windows devia fazer? Ignorar e seguir não era a melhor opção, né? Mas, ao mesmo tempo, o que ele fez foi, não sei o que fazer, para tudo, né? E aí, aconteceu, parou tudo no mundo real aqui, né? E tem um caso também interessante, que eu vi pouca gente falando, mas é o CEO da... Como é que é o nome da empresa? Não é Counter-Strike. Counter-Strike é o jogo. É a CrowdStrike. O CEO fez um comunicado, né? Apareceu, deu entrevista e tal, falando sobre isso e, CEO da empresa, né? E aí é peculiar que um dos últimos problemas semelhantes a esse tenha acontecido esqueci o nome da empresa, mas é um problema semelhante que aconteceu no Windows também, que afetou também muita gente e vejam só, o CEO da empresa era o mesmo. Ele trabalhava numa outra empresa que também teve um problema semelhante. Esqueci o nome. Temos um padrão aqui. Mas era uma empresa de antivírus também, se não me engano. Eu achei engraçado foi a resposta técnica deles, que foi assim, sabemos que tem problema e estamos resolvendo. O que foi, né? Não entraram em detalhes, eles devem ter olhado e pensado, fizemos uma cagada aqui. Só que o problema é que foi uma cagada que, né, monumental. Parabéns, inclusive. Parabéns. São dignos de parabéns nessa situação. E é interessante quando um bug de software externaliza, né? Vai pro mundo real, físico. Então todo mundo tava assim... A gente sentiu a tela azul no mundo, né? No mundo real mesmo. É engraçado isso. E antes da gente ir pra parte técnica na outra notícia, só fazer um disclaimer aqui, que é o que tá no texto da newsletter. E é o que a gente fala bastante por aqui. A gente também fala aí como empresa de consultoria e quando fala com clientes ou com as pessoas que trabalham com a gente. É sobre esse conto de fadas que a gente vive, assim, nessa camada, né? Então, os grandes eventos de inovação que acontecem no Brasil e no mundo trazem o quê? As maravilhas da inteligência artificial, as maravilhas da automação, da cloud, do no-code. Então, acho que fica a mensagem, assim, e é o que eu tenho tentado explicar também. Assim, não existe no-code, não existe cloud, que a gente falou aqui, não existe serverless, não existe inteligência artificial. Nada existe, isso é tudo marketing, né? E por baixo disso existe muita coisa, muita gente trabalhando, muito software, muito legado de software, muita, enfim, metodologia, realmente muita coisa. Né? São décadas de camadas de conhecimento uma em cima da outra. E não dá para invocar lá o tiozinho da Febraban, do evento da Febraban lá e dizer que
esses 50 anos de informática a gente pode ignorar agora porque tem inteligência artificial. Isso é a maior besteira que eu já ouvi na vida, eu acho, uma das. Então, eu acho que esse tipo de problema escancara um pouco isso. Eu acho, não que eu tenha achado bom que isso aconteceu, mas eu acho bom da gente usar como um case para explicar. Então, assim, isso aqui é um software complexo que roda num ecossistema super complexo, que envolve sistema operacional, envolve a empresa, envolve driver. E que está por toda parte. Exatamente, e que com um potencial aí de afetar, poderia ter afetado muito mais, né? Sim. Poderia ter sido muito pior. E também tem o caso, né? E vale salientar aqui, tem um texto que saiu do Felipe também aqui na Zero Hora, né? Zero Hora, o jornal aqui local. Conexão Digital. Tem uma fotinha ali na newsletter também, que é também isso, né? A centralização, claro que aqui a gente fala muito mais com viés de internet, mas aqui é o mesmo caso, né? Todo mundo dependendo de Windows, todo mundo dependendo desse software que tem um problema. Bom, isso é crítico, né? Imagina que absurdo um aeroporto parar, por exemplo, né? Um voo ser cancelado por um problema no Windows. E eu não sei se vocês lembram, para as pessoas que são jovens há mais tempo, na época lá do Windows 98, depois do XP e tudo mais, tinha nos termos, e o pessoal debochava um pouco, que os termos diziam que o Windows era proibido. A Microsoft dizia, né, não use o Windows em alguns lugares. Então falava para tu não usar o Windows em hospitais, falava para tu não usar o Windows em usinas nucleares, né, coisas assim. E o pessoal debochava, não pode usar o Windows imagina uma tela azul numa usina nuclear, hahaha. Daí, agora, né, imagina essa tela azul em um hospital no meio de uma situação delicada. Então, ainda bem que a Microsoft tem pelo menos essa postura, ó. Sabemos que, né, tem lugares mais críticos que tu não deveria estar usando isso aqui. Tu devia estar usando alguma coisa um pouco mais dedicada, né? E fica aí a recomendação, procurem no YouTube, tem o vídeo clássico do Bill Gates apresentando uma nova versão do Windows, alguma coisa assim. E ele apresenta a tela azul pro mundo. Tela azul. Muito Genial. bom.